Oi, pessoas! Estou passando para compartilhar com vocês sobre superação pessoal. Como você tem hoje superado, como você tem hoje lidado para seguir, para reerguer, para suportar as coisas, as circunstâncias, as situações que a vida tem te apresentado. Muitas das vezes a gente se sente assustado, derrotado, fracassado, com medo. Muitas pessoas pensam em tirar a própria vida diante de algumas situações. Muitas pessoas acham que é o fim. E muitas das vezes a gente se sente sozinho, mesmo estando com várias pessoas, mesmo rodeados de pessoas. Muitas das vezes a gente se fecha para o Senhor por não compreender por que estamos vivendo aquela situação, por não compreender o que podemos aprender diante daquela situação, ou o que podemos restaurar, o que podemos construir diante daquela situação. Então, muitas das vezes a gente se fecha por não entender o que o Senhor está preparando para nós, onde o Senhor quer nos transformar, onde o Senhor quer que a gente chegue. A gente se fecha e começa a achar que a gente está sozinho, que a gente está derrotado, que a gente é um fracassado, se sente medo, assustado. E na Bíblia a gente percebe vários homens de Deus que tinham um relacionamento com Deus, que também enfrentavam essas situações. Sentiam medo, se sentiam assustados, se sentiam fracassados, fracos, perseguidos, não é mesmo? Elias era uma pessoa que orava, fazia muitos milagres, mas ele teve um momento que ele se sentiu sem força, mas ele teve um encontro especial com o Senhor e o Senhor restaurou as forças dele. Jeremias, por falar de Deus, né? Ele também se sentiu triste, mas ele nunca desistiu de viver as promessas de Deus. Ele cria nas promessas que o Senhor deixou para ele. E tem também a Noemi. Ela sofreu a perda do marido, a perda dos filhos, se sentiu sozinha, abandonada, né? Ela se isolou, mas ela teve uma nora que foi leal a ela, né? E essas pessoas também enfrentaram situações inesperadas, situações que não esperavam, mas junto do Senhor, temente ao Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor, elas conseguiram se refazer, elas conseguiram se erguer. E o que você tem feito para você erguer, para você conquistar a sua superação pessoal? A superação pessoal é algo que ela já fala, né? Só depende de você, é pessoal. Se você não decidir superar, enfrentar, ninguém pode fazer por você. Então, como você tem feito isso hoje? Onde você tem buscado forças para poder enfrentar essas situações, para estar diante dessas coisas inesperadas que nos acontecem? A gente vê pessoas que enfrentam situações, mas que não saíram da presença do Senhor, que são essas pessoas da Bíblia. E ali elas conseguem se reerguer, se refazer, entender o propósito, por que estão vivendo aquilo, entender o que Deus tem preparado para elas. E uma vez que elas compreendem, não murmuram diante das situações, o Senhor se revela a elas. Elas conseguem ser restauradas na presença do Senhor e ter um relacionamento com o Senhor para entender o propósito do que estão vivendo. Qual que é o propósito daquele processo que elas estão passando? O que elas podem aprender, como elas podem evoluir, como que elas podem crescer pessoalmente para seguirem os processos, para viverem os propósitos que Deus tem para a vida dela. Deus coloca esperança em nossos corações, mas para que a nossa fé ela seja mantida, para que tenha uma manutenção, a gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. A gente precisa querer ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa querer buscar pela presença do Senhor, a gente precisa querer estar cheio da presença do Senhor. Porque o relacionamento com o Senhor, se a gente não cuidar, a gente esfria espiritualmente. A gente começa a se afastar e vai se esfriando espiritualmente quando vê a gente está longe.
E para se manter cheio, com a chama acesa, a gente precisa começar a construir um relacionamento constante com o Senhor. Estar em constante comunhão com o Senhor, querendo viver o que Ele tem, os padrões que Ele tem nos pedido, tendo renúncia, abrindo mão de muitas coisas que a nossa própria carne, nosso próprio eu deseja, mas para viver os propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos chama. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descansos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E nesse mesmo versículo ele fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, estando com o Senhor, a gente não vai deixar de viver situações, mas estando na presença do Senhor, a gente se fortalece, a gente veste das armaduras de Deus para enfrentar as situações inesperadas, as situações esperadas. A gente se veste da armadura, a gente se veste de fé, a gente se reveste para a gente poder enfrentar as situações e junto com o Senhor a gente vencer, a gente prosperar, a gente ser transformado, a gente ser capacitado para enfrentar aquelas situações. Porque uma vez que a gente é capacitado, a gente começa a compreender o que o Senhor quer nos ensinar em cada momento, em cada processo da nossa vida. Mas com Ele, a gente não vai deixar de viver esses processos. Mas com Ele, eles se tornam mais leves. O jugo é suave. O Senhor, Ele quer habitar no seu coração. O Senhor, Ele quer fazer parte da sua vida. Mas você precisa decidir, você precisa querer, você precisa permitir. Com a ajuda de Jesus, cada um de nós podemos vencer. Mas a decisão também é de cada um de nós. Querer viver o que Ele tem para nós, o que Ele tem sonhado para nossas vidas. Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal.